seja bem-vindo ao Câmara Jovem, que hoje conta a trajetória de uma equipe de jovens profissionais que há 5 anos se preocupa em oferecer saúde e cidadania à parcela mais vulnerável da nossa sociedade, a população de rua. Fica ligado que o Câmara Jovem está começando. Resgatar a cidadania da população em situação de rua, que vai além dos moradores e se estende aos flanelinhas, prostitutas e viciados em drogas, é o objetivo desse grupo que compõe o Consultório na Rua. Andressa Cavalcante, a coordenadora do projeto, e Fabrício Carvajal já estão aqui conosco e vão explicar como esse projeto funciona. Sejam bem-vindos à Câmara Jovem. Obrigada. Primeiramente, parabéns por vocês se empenharem nesse projeto, um projeto tão bonito e que é tão desconhecido aqui na nossa cidade. Infelizmente. Infelizmente, né? E esse projeto já existe aqui na nossa cidade há 5 anos, né, como a gente estava falando. E conta um pouquinho pra gente qual é o objetivo principal desse projeto, o Consultório na Rua. Certo. Na verdade, é um programa do governo federal. Então, existe uma portaria que regulamenta, assim como a Estratégia de Saúde da Família, que é o Programa Saúde na Família, o PSF, que todo mundo acaba conhecendo, por ser um serviço bem mais difundido, que existem bastante equipes, que a população acaba tendo mais acesso. Então, da mesma forma como existe a Estratégia de Saúde da Família, existe esse programa do Ministério da Saúde, que é o Consultório na Rua, que ele já existe aqui em João Pessoa há quase 5 anos, como você falou, e que ele é um programa que recebe o incentivo do governo federal, com a parcela de contribuição do município para o atendimento de saúde e resgate de cidadania para essa população, que é uma população, de certa forma, que acaba sendo invisível, né? Então, como toda a população tem acesso à Estratégia Saúde da Família, ao PSF, então, de certa forma, acaba que o consultório na rua é um serviço que ele é menos conhecido, porque ele é um serviço que ele é apenas para o atendimento dessa minoria, que são os moradores de rua e qualquer pessoa que esteja em situação de rua. Vamos explicar um pouquinho. A gente falou logo no começo que não é apenas moradores de rua, são pessoas em situação de vulnerabilidade social. De vulnerabilidade social que ficam na rua, que também são prostitutas, até os flanelinhas mesmo, eles podem usufruir, né, desse... Isso. Quando o programa começou, ele começou como um projeto. E esse projeto era apenas voltado para crianças e adolescentes que estavam em situação de rua, que moravam na rua e que faziam uso abusivo de álcool e outras drogas. E aí foi pensado o quê? Em ampliar esse programa de acordo com a avaliação da necessidade de também do público adulto e de pessoas idosas também que estavam na rua, que fazia uso ou não de álcool e outras drogas. Então, assim, foi pensado em aumentar esse acesso, essa demanda, e aí o projeto ele passa a se chamar programa. Então, antes ele era chamado Consultório de Rua, que era quando ele era um projeto e era somente para as pessoas que moravam na rua e que fazia esse uso. E aí, quando ele estendeu para toda a população que está em situação de rua, não necessariamente que seja morador de rua. Então, como o Fabrício falou, a população que está em vulnerabilidade. E aí existem as prostitutas, existem os flanelinhas e até mesmo pessoas que têm casa, que têm família, mas que decidem passar o dia na rua. E aí a gente dá todo o acesso de saúde, facilita e leva ao serviço toda essa população, para que essas pessoas possam ter acesso a uma saúde digna. E não é só saúde, né, Fabrício? Quais são as outras ações que esse projeto oferece? Então, saúde é o foco principal, né? Mas, assim, o papel fundamental do consultório na rua é, no caso, resgatar a cidadania, como a gente retira documentos, cartão SUS, registro, identidade, CPF, a gente também faz encaminhamento para a casa de acolhida, para os CAPs, porque junto com o consultório na rua também existe outros serviços que também trabalham em parceria com o consultório na rua. O consultório na rua, ele é apenas a ponta da agulha, ele serve como vínculo e como estratégia para a entrada desses usuários no grande SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. E dentro da rede existe casa de acolhida, existe o SCAPS, existe o Centro POP, e tudo isso é trabalhado em parceria. Por exemplo, o Centro POP é o serviço de referência aos moradores de rua, à população de rua. Ele serve para quê? Ele serve para o morador de rua passar o dia lá, para questão da higiene, questão de oficinas, entendeu? Ele passa o dia lá e à noite ele volta para a rua.
E aí já tem um vínculo com a casa de acolhida, que já é outro serviço para aquelas pessoas que desejam sair na rua, que desejam dormir em algum lugar que não seja na rua. Porque a maioria das pessoas acha, não, mas por que não tiram essas pessoas da rua, né? É uma grande questão. Só que também tem a questão que a gente trabalha respeitando a opinião deles. Então, para que eles queiram sair da rua, é necessário que primeiro a gente bole uma estratégia de questão de saúde e, com o tempo, esse vínculo que a gente vai criando com eles vai despertando neles uma vontade de querer sair da rua ou não. Então, o consultório na rua veio não para tirar as pessoas da rua, mas sim para dar cidadania, que também tem a ver com tirar da rua. Então, muitas dessas pessoas que estão na rua, eles não querem sair da rua, por incrível que pareça. As pessoas acham, eles estão na rua, eles estão passando frio, estão passando fome. Então, muitos estão na rua por questão de liberdade, questão de escolha. Então, o consultório na rua, ele vem para estabelecer os vínculos e respeitando o tempo do usuário. Não sou eu que vou dizer o que é melhor para ele. Ele que vai saber, eu estou ali para mostrar o que o SUS, o que a rede tem para oferecer. Sim. E eles é que vão se identificar no tempo deles, respeitando o tempo deles. Então, vamos delimitar bem direitinho. Quais são as ações que vocês oferecem? Então, testagem rápida. A gente faz... distribuição de insumo. Encaminhamento para dentista, encaminhamento para médico, retirada de documentos, oficina de capoeira, oficina de música, escuta com o psicólogo, curativos em loco. Existem alguns serviços que a gente pode fazer em loco. No caso de no caso de uma ferida, um curativo, a gente pode fazer em loco. Quando não dá para a gente fazer em loco, é aí que a gente vai pedir o suporte para a rede. Aí é onde que ele é encaminhado para a rede, né? E quais são os profissionais que fazem parte de cada equipe que vocês têm? São quantas equipes? São três? Não, no momento, assim, a gente conta no município de João Pessoa com 4 equipes do consultório na rua e nós estamos inseridos na modalidade 2. Existem 3 modalidades de consultório na rua e aí o incentivo, ele vem do governo federal de acordo com a modalidade na qual o município se encaixa. Então, hoje nós temos em João Pessoa 4 equipes na modalidade 2, que é uma equipe composta por 6 profissionais. Que são 3 agentes sociais, que são profissionais de nível médio, que aí são os redutores de danos. Então, trabalha com toda a questão da arte, da dança, da música, da capoeira. E tem os 3 profissionais de nível superior, que é o enfermeiro, o psicólogo e o assistente social. Pela portaria, ainda existe a possibilidade de, dentre esses 3 profissionais de nível superior, haver uma substituição, podendo incluir um terapeuta ocupacional ou um educador físico. Só que até o momento o município ainda não viu essa necessidade. Realmente a gente trabalha com esse grupo e já trabalha há 4 anos e vem dando certo, né? Com esses profissionais. E aí o trabalho, ele acontece ao longo de todo o dia, então são 12 horas de trabalho por dia. 2 equipes dentre essas 4 trabalham no período da manhã e 2 equipes trabalham à tarde. Então, o turno da manhã ele vai de 8 até as 2 e o turno da tarde vai de 2, que é das 14 às 20 horas. Então, ao longo de todo o dia, essa população, ela conta com esse acesso, ela conta com essa facilidade de inserir, porque foi justamente para isso que veio o programa. Para possibilitar a inserção desse público que há muito tempo teve os seus direitos negligenciados e negados. Então, assim, eles têm garantia de direito pela nossa Constituição Federal, que garante que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, é um direito de todos. Mas acontecia que quando essa população chegava nos serviços de saúde, muitas vezes fechavam as portas, não queriam atender porque ele estava sujo, porque estava fedendo, porque estava sob efeito de alguma substância psicoativa, e acabava que muitas vezes era negado esse atendimento. Então, o consultório na rua ele vem nessa perspectiva de resgatar a cidadania e de garantir o acesso à saúde dessa população. Você falou aí em redutor de danos, né? E você Fabrício, é um redutor de danos. O que é redução de danos? Como é essa função? Então, como é que você exerce? Redução de danos, ela tem como principal papel reduzir os danos que a droga causa no organismo do indivíduo. Então, o que é redução de danos? É nada mais, nada menos do que ampliar o cuidado. Se a gente for parar para pensar um pouco aqui, analisar, a gente vai ver que até um tempo atrás aqui, para que o cidadão pudesse ter um tratamento
de droga ou de alguma substância, ele tem que parar. O que acontece? Esses que querem parar, se for ver a estatística geral, o número é bem menor dos que usam e que não querem parar. Então, quem era que cuidava dessas pessoas que não querem parar, que continuavam usando? Aí entra o consultório na rua, entra a redução de danos, para trabalhar com todo o público, aqueles que querem parar e aqueles que não querem parar. Então, a gente vai bolar estratégias para trabalhar, não na minha perspectiva, mas na perspectiva dele, respeitando. Então, como é que entra? Redução de danos entra com recursos, entra com arte, entra com dança, entra com música, entra com tudo aquilo que pode ser resgatado. E ele que vai se identificar em qual desses papéis que ele vai... Essa história de internação, então isso já tá ficando para trás, né? Na verdade, já entra o CAPS, né? Que já é já faz parte da luta antimanicomial, justamente para cuidar dos cidadãos sem que eles precisem ser internos ou presos. Eles vão estar livres e recebendo todo esse acesso ao SUS. Eu acho que é importante falar um pouquinho em relação ao CAPS, para que toda a população possa ter mais um conhecimento sobre esse serviço, que é outro serviço da nossa rede de serviços de saúde de João Pessoa. Então, a nossa rede está bem estruturada e preparada para dar uma continuidade no atendimento, porque não adianta nada o consultório na rua ir até essa população, até esse público, fazer uma abordagem se a gente não consegue ter acesso aos outros serviços para dar uma continuidade nesse tratamento. Então, o que Fabrício falou é extremamente importante, a gente precisa trabalhar em parceria, a gente trabalha em rede. Então, a gente trabalha se articulando com a unidade de saúde da família, com os hospitais e com os CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí existe o CAPS para pacientes que têm transtorno e para os usuários de álcool e drogas, que é o CAPS AD. O município hoje ele conta com um CAPS AD que fica localizado no bairro do Rangel. E assim é importante que toda a população saiba que é uma demanda espontânea. Então, esse público que ele tem uma dificuldade de chegar até o serviço, a gente leva, a gente facilita o acesso. Mas qualquer cidadão que tenha o desejo, porque aí não adianta a família encaminhar e nem o serviço de saúde encaminhar, tem que partir um desejo da pessoa, do usuário, um desejo de trabalhar essa questão do uso. E não é a abstinência. A gente não trabalha com essa questão da abstinência, a gente trabalha com a redução. Então, um dia que ele passa no CAPS, é um dia que ele tá passando sem estar fazendo uso da droga. Então, é um dia que ele está se alimentando, é um dia que ele está bebendo água, é um dia que ele está cuidando da higiene, e isso resgata a autoestima, né? E ocupando a cabeça. Então, é muito importante que todas as pessoas tenham acesso a esse serviço e saibam da existência dele também. O mais interessante desse projeto é que vocês vão até as pessoas, mas também vocês não forçam a nada. Apesar de vocês estarem indo lá, as pessoas só vão ser receptivas se elas realmente quiserem, não é? E como é essa abordagem? Como é que vocês fazem? Então, vocês chegam ao local e qual é a metodologia que vocês seguem? Então, na maioria das vezes a gente usa a arte, né? Que a arte ela vai construir os vínculos. Que arte? Capoeira, música. Na maioria das vezes a gente usa, por exemplo, a gente chega lá no grupo, faz uma roda de capoeira e através dessa capoeira eles vão chegando, vão se identificando, cada qual... nós temos total liberdade para chegar e se identificar com qualquer que seja. Por exemplo, eu tô lá jogando capoeira, ele já jogou capoeira uma vez na vida, já chega, e aí tio, como é que tá? Tudo bem? Quando vê, tá lá jogando comigo. Quando termina a roda, ele já tá lá conversando comigo. Nenhum momento eu chego para ele para dizer, eu saio dessa vida, pare de usar essas coisas, porque isso ele já escuta diariamente por milhões de pessoas há muito tempo. Então o consultório na rua não vem para dizer o que é certo e o que é errado, a gente vem para mostrar o que a gente tem para oferecer para eles. E tudo vem na questão do tempo do usuário. Por exemplo, tem um usuário que a gente atendeu, a gente passou 2 anos conversando com ele, atendendo ele, levamos para o médico, tiramos até o cartão SUS dele. Depois de 1 ano, ele chegou para a gente e disse, tio, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu diga, meu nome não é fulano, meu nome é Beltrano. Então imagina aí, 1 ano para que ele pudesse abrir realmente o coração dele e falar o que realmente ele sente. Imagine se eu chegar para ele já condenando ele, o uso da droga que ele faz, as vestes dele. Então é uma abordagem totalmente diferente. A gente chega conversando, olhando nos olhos dele, conversando com ele, olhando como cidadão, e não como morador de rua que está às margens da sociedade. Então a gente chega de boa.
A abordagem é essa, é de boa, é tranquilo. E com o tempo ele vai vendo que, pô, tô aqui com a dor no dente. E aí, tio, aquele dentista lá que você falou, pode ser? Eu digo, pô, vamos ver, vamos marcar. A gente já liga para o dentista, já faz... Porque eles vão, no fim, eles vão procurando vocês mesmos, Eles vão né? procurando. Se a gente chega já querendo levar ele, já dizendo o que vai acontecer... A gente já cria uma barreira, né? Cria uma barreira. E não vai ser um vínculo sincero, não vai ser algo sincero, tipo... Eles mesmos vão dizer todas as necessidades deles. Se a gente chega sem questionar e sem apontar, com meia hora ele está dizendo o que usa, o que não usa, de onde veio, o que fez, por que está ali. Então, assim, é uma forma tranquila de se trabalhar, sem pressão nenhuma, respeitando a opinião do usuário, né? O usuário do serviço. Verdade. Gente, a gente tem que fazer um intervalo. No instante passou esse bloco, né? No próximo a gente continua essa conversa. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. Até já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Câmara Jovem está de volta. Hoje a gente conhece o trabalho do consultório na rua. Esse projeto ele resgata a cidadania da população em situação de rua. Vamos ver algumas fotos de vocês trabalhando, né? E vocês aí vão explicando quais são as ações oferecidas. Vamos dar uma olhada. Bom, esse dia aí foi uma denúncia, que essa senhora estava na calçada de uma família, aí foi uma ação na praia, que tem um grupo bastante consolidado lá. Em Tambaú, não é? Isso. Esse aí é um senhor que mora na região da proximidade de Valentina. Aí foi uma ação social realizada. Essa é na Gamileira, né? É um público que a gente atende. Isso aí é oficina de música, né? A gente trabalha muito com a música. Na música, vocês chegam já... Já chega, já faz desce a festa, do carro com os instrumentos. Para cativar, né? E sem falar que a maioria dos integrantes já entende um pouco de música. Então, né, tipo, a gente estamos em casa, né? Na questão da musicalidade. Isso aí, vocês levando... Levando. Alguém. Porque a gente trabalha, o nosso trabalho é móvel, né? A gente trabalha numa van que é identificada com adesivo do consultório na rua e a gente transporta o usuário para o serviço, de volta para a região onde ele fica. A gente faz todo esse transporte. E assim, o que eu acho importante falar é essa questão de que não há uma diferenciação. Como o Fabrício falou, todo mundo já está tocando. Então, assim, não existe, você é o enfermeiro, você é o psicólogo, você é o redutor de danos. Cada um faz o seu. Não, a gente trabalha em equipe. Cada um então, faz existe um pouquinho. Cada um faz um pouquinho. Então, quando a gente faz uma roda de capoeira, todo mundo participa. Tem que participar. Porque realmente a gente trabalha... Não existe essa diferenciação de nível superior e nível médio. Todo mundo está ali, todo mundo é profissional e a gente trabalha muito essa questão da parceria. E todo mundo acaba sendo um pouquinho de psicólogo também. Isso, com certeza. Assistente social, enfermeiro, porque querendo ou não, tá lá, ajudando, tá participando. Capoeiristas também viram todos capoeiristas. E quando eu começo a fazer a roda lá, tem que todo mundo tá participando. Bota todo mundo pra sambar, pra jogar. Esse projeto, no primeiro ano, ele conseguiu cadastrar 936 pessoas. Os dados de hoje dizem o quê? Esse número já cresceu bastante. Na verdade, fica muito complicado a gente estar mensurando isso, porque essa população, ela é muito flutuante. Então, existe uma época do ano, sazonal, né, essa questão da população de rua. Uhum. Então, existe uma época do ano, do começo do ano, até mais ou menos após o carnaval, existe um aumento desse número, porque vem pessoas de outras cidades, do interior, porque tem muito turista nessa época aqui, então vem alguns para desenvolver um trabalho, até para pedir esmola mesmo. Então, nessa parte do ano, aumenta esse público. E aí, agora, depois da Semana Santa, a gente tá percebendo essa diminuição, né? Então, assim, a gente faz em média por mês 400 atendimentos, que às vezes pode variar o usuário, ou às vezes pode ser para a mesma pessoa. A gente tem um senhor que a gente acompanha lá na feira de Oitizeiro, que todos os dias a equipe vai fazer o curativo lá na feira onde ele fica. Então, assim, é uma média de atendimentos, mas a gente estima que tem uma população cadastrada hoje de 300 habitantes de rua. E
Eu imagino que, como vocês fazem essa abordagem, é totalmente diferente, não é nada impositivo, nem nada. Eu imagino que eles sejam realmente bastante solícitos e tudo mais. Com certeza. Mas já existiu o caso de alguém... De resistência? Alguém ter resistido? Já, com certeza. E como é que vocês e a gente reagem? respeita, por exemplo. É muito a questão do tempo dele, por exemplo. Como? A gente chega lá com a equipe, tudo, vai lá, faz a abordagem. Se ele, nesse momento, ele está alterado, ou ele não quer atendimento, a gente respeita, a gente fala com ele e volta em outro momento. Entendeu? Então, quem sabe da outra vez ele já está mais calmo. Então a gente nunca força, né? Nunca, se ele não quer atendimento, não quer ir para o médico, a gente não leva. A gente conversa com ele, fala com ele. Tem um senhor que a gente atende lá na feira de Oitizeiro. E a população de lá chegou a nos questionar várias vezes o que trabalho que nós estávamos fazendo. Por quê? Ele é morador de rua, ele mora lá na feira e ele mora lá já em média de 25 a 30 anos que ele mora naquela feira. Então, ele não quer sair da feira e quando a gente encontrou ele estava com o dedo bastante ferido e estava numa situação bem complicada mesmo. Mas ele não queria ir para o hospital, não queria ser interno. Então a gente, e aí? Sentamos, conversamos, e aí? Vamos fazer o curativo dele aqui mesmo. Aí o pessoal, não, mas vocês têm que levar ele à força, porque ele do jeito que ele está, ele não tem mais opinião. Eu digo, não, ele tem opinião. A gente começamos a fazer, passamos 3 meses fazendo o curativo dele lá, e todo mundo reclamando. A própria população reclamando. Não, e até hoje, né? Todas as vezes que Pensando a gente que era vai um lá... descaso, né? Porque vocês as não pessoas tipo, passam, fizeram nada. eles não estão fazendo nada. Ele é um Porque vocês bêbado. estão vindo aqui, ele não resolve a situação dele, não melhora, ele continua bebendo todo dia e não sai daqui, vocês não estão fazendo nada. Então, assim, não entendem, né, como é a nossa forma de abordagem. E resumindo, o dedo dele, depois de 3 meses, começou a melhorar. Com 6 meses, o dedo dele já estava 100%. Se a gente não tivesse cuidado do dedo dele, mesmo assim, mesmo com o trabalho de formiguinha, como algumas pessoas falam, o pé dele, com certeza, já tinha caído. Então, a gente vai lá, a gente persiste da forma que dá. Se ele quer ali, hoje, a gente leva ele para o dentista, a gente levou ele semana passada para o dentista, para fazer todo um tratamento, conseguimos para ele prótese e tudo. Então, agora é o quê? É 1 ano de trabalho, 1 ano de vínculo para ele poder estar despertando. Então, cada qual tem seu tempo. Não adianta a gente chegar colocando que a hora é essa, não. Vai lá, faz a abordagem, conversa com ele. Muitas vezes, uma só conversa vale muito mais do que qualquer atendimento, porque eles são excluídos de todos. As pessoas olham para eles, vai ser um bêbado, isso é um sujo. E a gente chega, fala com ele, aperta a mão dele, senta do lado dele. Trata E como uma ele se pessoa, sente né? valorizado. Se sente muito valorizado. Então, muitas das Esse é o vezes, diferencial. uma simples conversa vale muito mais do que qualquer atendimento. Então, e vale também deixar claro que a gente também trabalha muito na questão da rede, preparando a rede para recebê-lo. Porque não adianta nada a gente passar, como a Andressa falou, imagina 1 ano construindo um vínculo com ele para no dia que ele disser, eu quero ir lá no dentista. Chega lá no dentista, o dentista vai dizer, eu não atendo, porque ele está sujo. Então, a gente já tem a parceria, já vai antes, já fala com o dentista, já explica toda a situação para quando chegar lá, ele ser bem recebido e bem atendido, para que ele possa querer, porque assim, não cabe também a gente estar sempre levando, cabe a gente mostrar o caminho e fazer um vínculo dele com a unidade de saúde mais próxima. Por exemplo, ele tem uma unidade de saúde mais próxima, então daqui a um tempo ele vai sozinho na unidade de saúde, porque ele já vai, ele no caso já sabe o caminho e já vai ser bem atendido pelos profissionais, então automaticamente o consultório na rua já parte para outro público, para outro grupo. E esse público, vocês vão andando pela cidade toda Mapeamento, e faz um mapeamento Faz e um vai... mapeamento e vai identifica os locais que Isso. estão mais Isso. necessitados, né? Exatamente. Assim, a gente já tem um público que já é atendido há bastante tempo e ao longo desses quase 5 anos, já tem uma população que é a mesma que a gente atende e tem, como eu falei, é flutuante, às vezes é uma população que está no centro, se desloca para a praia. Então, muda mais nesse sentido e nessa parte do ano que eu te falei que vem muitas pessoas de fora. Alguns conseguiram, né? Tem alguns casos exitosos também que a gente conseguiu encaminhar o usuário para casa de acolhida e aí conseguiu fazer a retirada de documentos e ele
saiu da questão do uso da droga e começou a trabalhar. Então, a gente facilitou o acesso e deu oportunidades, mostrou as opções e eles conseguiram sair da rua e outros não querem, a gente continua. Se está há 5 anos na rua, não quer sair da rua, a gente continua atendendo essas pessoas todas as vezes que forem necessárias. Então, existe um mapeamento e as equipes elas se dividem conforme esse mapeamento. A gente também recebe ligação da unidade de saúde, às vezes é importante estar fazendo esse contato, né? Olha, tem um novo morador aqui, saber se a gente já conhece, a gente vai lá e faz o vínculo, porque a maioria a gente já conhece e já acompanha. Entendi. E vocês já passaram por algum tipo de dificuldade, enfim, que fez vocês repensarem em continuar esse projeto? Na rua? Pra ser sincero, não. Acho que a maior dificuldade da gente não é com o público da rua, é mais com a grande população. Eu acho que a forma que a gente trabalha facilita bastante o nosso trabalho, né? Então, assim, com os moradores de rua mesmo, a gente nunca teve problema. O maior problema é a sociedade entender, porque já é algo cultural da sociedade tratar o usuário de droga, tem que internar, né? Morador de rua tem que tirar da rua, marginal, é ladrão, aquela coisa. Então, assim, a maior dificuldade, por incrível que pareça, é com a população, não com a população de rua. A população de rua, a gente trabalha e é tão mágico, porque quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a enxergar melhor o ser humano, começa a ver melhor a outra pessoa, não pela aparência, mas sim quem aquela pessoa é, porque muitos moradores de rua têm uma história tão bonita. Eu já passei o que 5 minutos com um morador de rua que, para mim, eu amadureci 2 anos da minha vida com 5 minutos de conversa com eles. São pessoas... Existe todo tipo de... Existe servidor tipo de público, existe Isso. pessoas que têm Professores família, professores. Teve um senhor que eu conversei que ele Estrangeiros. falava 3 línguas. Ele começou a falar em francês, eu disse, espera aí, devagar. Vamos devagar, vamos falar aqui em português mesmo. Então, assim, as pessoas já julgam, né? Acham, não teve educação, não teve acesso todas essas questões, né, de saúde, educação, de civilidade, só que não, às vezes é uma opção mesmo. Foram várias questões que levaram ele para a rua também, que não foi a droga, porque também tem muito esse pré-julgamento. Ah, tá na rua? Tá, é usuário de droga. Então, assim, tem muitas pessoas que foram pra rua não pela questão da droga, mas por traição, pelo preconceito da família. Então, assim, fazia uso do álcool e a família sempre naquela mesma repetição diária. Ai, é um bêbado, tá bebendo todo dia, pare com isso você vai morrer e vai acabar com sua família. E também tem a questão de a gente atende homossexuais, tem travesti, transexual. Tem uma transexual que a gente acompanha, que ela já tentou voltar, a gente faz esse resgate familiar também, faz o contato com a família, para tentar restabelecer esse vínculo familiar. Mas aí a família não aceita ela como transexual, quer que ela se vista como homem, quer que ela use o nome masculino, e ela não aceita isso. Então ela prefere viver na rua por conta do preconceito da família, e ela não faz uso de nenhuma substância. Então eu acho que muitas vezes esse preconceito que está tão arraigado na nossa sociedade, que dificulta as pessoas terem esse direito de ir e vir e serem quem quiserem ser, né? E ficarem onde quiserem. E ficarem à vontade, onde quiserem ficar. Querendo ou não, a rua é pública, né? Exato. É a rua de todos, né? A pessoa fala, mas o lugar de viver não é na rua. Mas é do meu conceito, da minha concepção. Será que eu já perguntei para morador de rua? Então as pessoas ficam muito julgando sem antes perguntar, porque na maioria das vezes nem se aproxima do morador de rua. Realmente, muda de calçada. Muda de calçada, quando já vai pro outro lado, acha que vai ser roubado. Faz cara feia, então, olho estranho. Tem que ter um projeto aí de educação pra gente agora, né? Isso, justamente. Exatamente. Pra educar a gente. Justamente. Tentar entender e perceber que essas pessoas são pessoas como a gente mesmo. E tem o direito de estar na rua. Tem o Por que direito, não? com certeza. Então, tem que ter o direito, né? Então, mas a gente tanto trabalha na questão dos direitos, também dos deveres dele também, que é muito importante, né? Porque é uma coisa que puxa a outra, né? Não é só os direitos, também tem os deveres. A partir do momento que a gente começa a mostrar os direitos, a gente também mostra os deveres do cidadão. Não é aquele conceito, né? Porque tem todos os conceitos pela sociedade, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos, todo mundo pergunta, cadê a esposa? Como se um pai não pudesse cuidar do seu filho sendo solteiro. Então, para todo mundo tem que ter esposa. Então, tem todos aqueles julgamentos, a mulher tem que casar, engessado. né? Cuidar de casa, tem que ter os cuidar filhos, da casa, né? cozinhar pro marido e não sei o quê. Hoje em dia o mundo é totalmente diferente. A mulher tá aí na rua, tá
trabalhando, entendeu? Quem hoje tá em casa, no caso é um homem, né? Tá fazendo jantar pra esposa, então, tipo, né? A gente tem que respeitar Essas novas todas. conformações da Isso. sociedade, né? Exatamente. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Ai, Passou que pena. voando. Muito Muito obrigada, de Muito verdade. obrigado também. É Eu muito acho importante pra importante. gente mostrar esse tipo de trabalho, que esse trabalho está sendo feito aqui na cidade. E a gente divulgar, né? É um serviço que é do município, que faz parte da Secretaria de Saúde do município. Nós somos profissionais de saúde contratados pela prefeitura, então a gente não está lá para fazer favor, porque muitas pessoas, ai, Deus abençoe, É que lindo o lindo. seu trabalho. Não, somos profissionais, Nós somos ganhamos por isso. profissionais e ganhamos para isso. Então, esse é o nosso trabalho, é a nossa forma de vida, é o que a gente escolheu fazer. Então, é importante a gente divulgar, que as pessoas que quiserem saber mais do serviço possam entrar em contato com a Secretaria de Saúde. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, acho que posso dar o telefone até. A gente vai passar no Pronto, final. o Facebook também, para que Todos possam os ter contatos. acesso, a gente divulga muito o nosso serviço. E quem quiser um ajudar e-mail. também pode, né? Exatamente. Com certeza. Gente, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite. E tá a bom? gente que agradece a gente que possibilidade agradece de divulgar mesmo. o nosso serviço. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos assistiu. E se você quiser entrar em contato com o Consultório na Rua, pode acessar o facebook.com/consultorionarrua.jampa ou ligar para o 3214-7955. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo programa. Tchau.